Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro aqui no canal, quinta-feira, 8 de maio. Problemas aos montes. Mas o Botafogo tá precisando de muitas soluções. A parte tática tá deixando a desejar. Na parte técnica, os jogadores estão muito aquém daquilo que poderiam. E agora na parte física, mais uma dor de cabeça. Maestriani, que ficou de fora do jogo contra o Carabobo, por conta de dores musculares, foi constatada lesão muscular na coxa esquerda. Mais uma lesão de coxa no Botafogo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão. De saída, eu peço por gentileza que você deixe o seu like. Isso é super importante, o YouTube funciona assim. Mais torcedores passam a conhecer e a gente pode seguir crescendo. Inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações, porque assim você vai ficar por dentro de todas as novidades e vai nos ajudar a chegar à marca dos 60 mil inscritos, de preferência até o fim do mês de maio. Vai ser super bacana. Sempre destacando, esse é o terceiro conteúdo do dia e ainda teremos a live da noite, onde eu e Ricardo Zambuja trocaremos aquela ideia com a galera, falando de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, Botafogo, Internacional, enfim, muita coisa bacana. Beleza? Bom, vamos em frente. Muita dor de cabeça, muito problema nesse ano de 2025. Isso desde o começo, né? Dá pra gente falar isso, infelizmente. É melhor rir do que chorar. Porque, olha, a situação tá complicada. Na parte tática, quando a gente fala desses problemas coletivos da equipe, naturalmente o grande responsável é o Renato Paiva. Ele poderia ter começado as coisas de uma maneira mais simples, definindo um sistema tático base, de preferência inspirado naquilo que foi feito em 2024, já que ele chegou dizendo que mudaria pouca coisa e tal, mas na prática não foi isso que aconteceu. Mas ele optou, e são decisões que geram suas consequências, ele optou por começar num 4-2-3-1, 4-3-3, aí depois veio o 4-4-2, aí volta o 4-3-3, enfim, toda hora a gente tem um desenho tático diferente. No meu ponto de vista, isso acrescenta complexidade à preparação da equipe. Se você define um sistema base e você vai desenvolvendo o seu trabalho de modo que os jogadores possam se adaptar de uma forma mais tranquila, depois você vai acrescentando, adicionando novas camadas. Você vai passando mais orientações, vai tornando um pouco mais complexa a estrutura de jogo, mas de modo que os jogadores sempre possam assimilar aquilo que inicialmente e originalmente foi passado. Porque você sempre vai ter um porto seguro, para o qual você pode retornar. Mas o Botafogo não tem esse porto seguro hoje, porque toda hora tem um desenho diferente. Fora, claro, o aproveitamento dos jogadores em posições distintas daquelas que eles estão habituados. O Savarino já jogou de 10, já jogou na ponta esquerda, já foi jogado para o lado direito. O PK já jogou de terceiro homem, como um meia. O PK já jogou de segundo homem. O Jefinho agora contra o Carabobo entrou na direita, sendo que ali ele fica torto, não é o melhor posicionamento para ele. Enfim, já tivemos várias mudanças e tudo isso, no meu ponto de vista, dificulta esse entendimento e essa adaptação dos jogadores. Eu sempre digo que não foi à toa que o Matheus Martins, depois da derrota para o Estudiantes na Argentina, ele comentou logo após a partida: nós estamos tentando ao máximo entender as ideias do treinador. Essa frase não foi dita a troco de nada. É porque os atletas podem sim estar com essa dificuldade de compreensão, de assimilação. E se a parte tática não se desenvolve, isso afeta diretamente a parte técnica, que é mais um problema que a gente vem tendo. E nesse momento eu não estou falando aqui da questão de elenco, tá? O elenco do Botafogo precisa ser reforçado, tem várias lacunas aí a serem preenchidas e resolvidas. Eu estou dizendo em relação a questões básicas do jogo. O passe certo, o domínio, a inversão de jogo, a movimentação. Quando a gente vê os jogadores do Botafogo na parte anímica, na parte de fundamentos, muito mal, é claro que não é só responsabilidade do treinador. Tem a parte deles também. Não são pobres coitados. Já falei isso aqui muitas e muitas vezes. O jogador, quando perde um gol, a culpa é do jogador, pô. Chegou na cara do goleiro e tu perde o gol, não tem o que falar do treinador. Agora, quando você vê coletivamente as coisas não acontecendo, naturalmente, na sequência, você vai ver a parte individual também indo ladeira abaixo. Porque a confiança vai embora, a insegurança se instaura, fica um time muito instável, inconsistente, ganha aqui, perde, empata e ganha de novo, e os resultados não te dão aquela
segurança, aquela confiança de que as coisas estão progredindo da maneira mais adequada possível. Então são dois problemas que estão diretamente associados e eu entendo que o Paiva, enquanto líder, comandante do grupo de trabalho, é o grande nome para poder resolver essa parte. É passar confiança para os seus atletas, é estabelecer um sistema base, é simplificar as orientações, colocar os jogadores nas suas respectivas posições, é facilitar a própria vida dos jogadores e, por consequência, da equipe. E, claro, para a gente também, enquanto torcedores, porque aí a gente não precisa assistir ao jogo do Botafogo vendo um bando em campo, que é sempre muito ruim. Mas a gente agora também está tendo que enfrentar, não só agora, mas também estamos tendo que lidar com a parte física. Pois é. Mais uma dor de cabeça. O Mastriani, que tinha sido afastado por conta de dores musculares, foi constatada a lesão na coxa esquerda. Está fora contra o Internacional e contra o Estudiantes. Pelo menos contra esses dois. E a gente ainda tem que lembrar que a gente está sem Savarino, está sem Matheus Martins, está sem Barbosa. E não para por aí. Tem esse detalhe ainda. Ô, Biriba. Desculpa, é porque o Biriba decidiu se jogar da mesma. Mas vamos lá. Temos outros jogadores também nessa brincadeira, né? Vou até abrir aqui para lembrar de todo mundo, porque alguns já saíram desse tipo de problema, outros ainda estão enfrentando esse desafio. O Bastos, que só deve voltar para a Copa do Mundo de Clubes. Você tem aí a questão do Santi Rodrigues, que, a priori, se ele treinou hoje, a chance dele jogar, ser relacionado contra o Internacional é muito grande. Então, alguns novos, né, no departamento médico, outros nomes saem, mas a gente não consegue contar com todo mundo. E isso, claro, é um problema a mais. Infelizmente. Mas a vida é assim, né? Os problemas aparecem e você tem que buscar as soluções. E, de novo, o líder do grupo de trabalho, o comandante, é o grande responsável por resolver esse quebra-cabeça. Se a gente não consegue colocar em campo o melhor 11 inicial possível, que a gente consiga, pelo menos, conectar o plano de jogo com as características dos jogadores que serão titulares. Isso vale para o jogo contra o Internacional, vale para o jogo contra o Estudiantes e qualquer outra partida. Não podemos repetir, por exemplo, o que aconteceu contra o Bahia, que foi um problema de ordem tática e de escalação também. Eu entendi o que o Renato Paiva queria fazer, o meio de campo com 3 volantes para fechar ali o setor. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve a estratégia de tirar a posse da bola do Bahia e a gente não conseguia criar. Por quê? Porque o nosso meio de campo não era nada criativo. E aí as coisas não fluem. Então, as escolhas têm que fazer sentido para que você possa minimizar o impacto dos problemas existentes. Muita dor de cabeça que a gente teve até então em 2025. Tá na hora da gente começar a ter motivos para sorrir. E não por 1 ou 2 partidas, mas de forma constante, né? Que assim seja.